Oi, criaturinhas maravilhosas! Eu selecionei algumas aplicações de integral tripla para vocês, para auxiliar aí na atividade de hoje, certo? Leiam os slides com atenção para utilizar na atividade, ok? Conto com vocês. Pessoal, a gente já viu que a integral tripla pode calcular o volume de um sólido S, não é? Através dessa integral aí, ó, sem função, minha gente, sem função. Se for preciso usar a troca de coordenadas, nós acrescentamos aí o jacobiano. Temos agora uma aplicação com integral tripla de centro de massa e massa. É bem parecido com o que nós fazíamos com integral dupla. Olha só, se você tem um sólido com uma densidade delta, qual é a massa desse sólido? É a integral tripla de densidade vezes o volume, não é? Porque essa densidade pode não ser constante em todos os pontos do sólido. Se a densidade for constante em todos os pontos do sólido, se resume a densidade vezes volume. Agora, esse primeiro momento em relação ao plano XY é uma integral que nós vamos utilizar para calcular as coordenadas do centro de massa. Então, você necessita calcular os 3 momentos primeiro, para depois calcular o centro de massa. Agora, olha só, vocês viram, no slide anterior, nós tínhamos o momento em relação ao eixo Z. Agora, nós temos momento em relação ao eixo Y e, por último, aí, em relação ao plano YZ. Depois que a gente calcula esses momentos, então, o cálculo do centro de massa, porque é centro, minha gente, é um ponto, tem coordenadas, x barra, y barra e z barra. Como que eu encontro essas coordenadas? A partir da fórmula, certo? Por isso que eu aconselho, calcule os momentos primeiro, calcula a massa, depois joga ela na fórmula para calcular o centro de massa. Parecido com o que a gente já fazia com integral dupla. Agora, esse é o top das aplicações de integral tripla. Adoro! Pessoal, é o seguinte, num geral, independente de ser temperatura ou do que seja, se você tem um sólido, nesse sólido está sendo aplicada uma função, que é essa f de x, y, z, que a gente coloca no integrando lá dentro da integral. Se essa função não for constante no sólido, e você quer fazer uma média dela, o valor médio dessa função no sólido. Como que faz isso? Através de integral tripla também, é o máximo. Isso é bem usado também em probabilidade, tá bom? A gente trouxe um exemplo aí de temperatura, né? A temperatura, no caso dessa placa, ela não é constante, não é uma temperatura constante. Em cada pontinho a temperatura varia. Então, para calcular a temperatura média nessa placa, olha o que nós podemos fazer. Tá vendo aí? De acordo com a teoria do valor médio, a média de uma função pode ser a integral dessa função vezes dv dividido por dv, certo? A gente usa integral simples para calcular a média, integral dupla para calcular a média. E se for sólido, a gente usa integral tripla. E em vários casos, nas disciplinas para frente, vocês vão usar isso também, galera. Essa teoria aí. Se ele te dá uma função aplicada num sólido e pede o valor médio dela, a fórmula é essa, ok? Então, tem um exemplo aí que foi dado para vocês. Esse sólido tem dimensões x variando de 0 a 10, y variando de 0 a 10 e z variando de 0 a 1. Então, é esse paralelepípedo aí, tá? Usa essas informações, resolve esse exercício. Depois eu tiro dúvidas, ok?